Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida e pela nossa saúde. Quero parabenizar o nosso vereador, presidente Pedro Ângelo, pela essa iniciativa, né, de homenagear esses grandes mestres com carinho e também com o apoio dos vereadores. Em nome da professora Ana Salete, eu quero cumprimentar a todos os mestres com carinho também. Cumprimentar o público presente, a minha mãe que sempre me acompanha, a minha irmã também que faz parte da educação. Quero registrar aqui que quando eu vim para Juquitiba em 1974, em Juquitiba, com 9 anos de idade, a minha primeira professora foi a dona Maria Lourdes Casado, uma pessoa que tem o maior carinho, como eu tenho por todos os mestres, são os educadores, né? Naquele tempo, o Estado ele não fornecia merenda escolar, ele não fornecia o transporte escolar, não oferecia material escolar, não oferecia livros, não tinha bolsa escola e também não tinha o conselho tutelar. Mas o professor, ele era valorizado, ele era bem remunerado. Hoje, se eu não me engano, que eu ouvi falar, tem 62 mil professores na rede estadual, né? Graças a Deus, os professores de grande gabarito, infelizmente mal remunerados, né? E há pouco tempo, há um mês atrás, eu tive o prazer de ir na escola Moreira Rodrigues da Cruz, como pedir permissão, né, para a direção, para me assistir uma aula, né, na sala de aula do meu filho. Infelizmente, fiquei horrorizado, porque eu vi ali alunos, alunas, né, falando aqueles palavrões de baixo calão, uma que no meu tempo não existia isso. No meu tempo, quando eu estudava aqui no Juquitibão, era o Juquitibão, o diretor da escola era o Sr. Jacó João, né? Quando o aluno fazia alguma arte, ele pegava o aluno, ele colocava de castigo na tampinha de garrafa ajoelhado e também no grão de feijão e no milho também. Então, naquele tempo, não existia hoje o que existe na sala de aula. O professor ele era respeitado. O professor, ele era o segundo, como hoje, é o segundo pai dos nossos filhos, né? Então, eu tive o prazer de assistir a aula, uma aula de, né, não vou falar o nome da professora, e perguntei para ela, professora, como é que a senhora consegue, né, dar aula numa sala dessa? Um grupinho no celular, outro grupinho falando palavrão, outro grupinho ali, prestando atenção na aula e estudando. Quando eu cheguei na sala de aula, era na segunda aula, o meu filho não tinha tirado o material da bolsa. Só que quando ele me viu, ele levou um susto, né? Mas, como na sala de aula dele, eu vou continuar assim, assistindo aula em outras salas de aula, porque eu acho que nós, como pai, como avô, nós deixamos a responsabilidade só para o professor, como diz a dona Ana Salete. Já falei em 2 sessões aqui, né, que nós, pais, avós, deveríamos, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, assistir a aula aos nossos filhos, para saber se nossos filhos estão estudando, se eles estão matando aula e com quem que eles andam, né? Se aqueles pais que não querem assistir uma aula, eu acho que todas as escolas estaduais são monitoradas por câmeras. Vai lá, assiste lá uma aula com o seu filho lá, vê o que ele está fazendo, vê o que ele está fazendo na sala de aula. Se ele está estudando, né? E se ele vai fazer bagunça, se ele está na baderna. Ou se ele está matando aula para fazer coisas erradas. Porque hoje a gente sabe que o mundo da droga está aí, né? Infelizmente nós que somos pais, somos avós,
se preocupamos muito, né, com nossos filhos e com os adolescentes também, não só com nossos filhos não. Então, eu acho que tem pais, que tem mães, que tem avós, né, assistindo nós pela internet. Então eu peço aí que você tira aí pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, vai acompanhar o seu filho na sala de aula. Hoje também eu vejo amigos meus, professores, com depressão de sala de aula. Nós temos sim uma parcela de culpa, porque nós deixamos os nossos filhos a Deus dará, não acompanhando. Inclusive, acho que quando tem reunião na escola, poucos pais vão saber como é que está o seu filho na sala de aula. Até no dia que eu fui assistir a aula do meu filho, né, o Bruno, que é o supervisor da escola, o menino, ele pegou uma carteira e deu uma carteirada no outro. Se pega, o menino ia parar dentro do hospital. Aí foi chamada a mãe. A mãe, de vez de ficar contra o filho, ela ficou a favor. Ah, mas também eu acho que ele estava mexendo com o meu filho, ele mereceu. Incentiva, acho que incentiva o filho a fazer baderna, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? O aluno foi divertido e então é isso, né? A rede de ensino hoje. E em nome da professora Laís, que é professora no Sol Nascente, eu quero deixar aqui que sejam todas homenageadas em nome da professora Laís. O do mais, o meu muito obrigado e fique com Deus.